Olá pessoal, então partindo aqui para a nossa segunda parte ah, do material aqui, né? Vamos falar sobre a legislação e ergonomia. A legislação, ela se trata basicamente de normas, tá, e leis, né, que vão colocar as obrigações para as empresas, as organizações e os empregadores, visando aí proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, tá? Então a gente tem as duas principais dois principais pontos aqui, que é a NR17, que é uma norma que regulamenta as atividades do trabalho, né? E ela fala ali das condições, né, ideais para o trabalho, ou condições mínimas, né? Tanto no caráter físico, ambiental, psicológico, né? Uh, e abrange então todos esses parâmetros, tá? E porém ela não é uma lei, né? Então ela não tem poder de lei, ela tem um poder de norma e de regulamentação, ou seja, a lei vai determinar que se verifique a norma para ver se a empresa está atendendo ou não está. Então, a lei que fala disso é a CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho, e as leis complementares. Então, a CLT é uma legislação, tá lá no artigo 198 dela, ela trata ali, ou traz, né, o reconhecimento de doenças ocupacionais, fala sobre o que são acidentes de trabalho, né, e também vai falar sobre os direitos previdenciários dos trabalhadores, né, e também o que são medidas preventivas, né? Ela determina e deixa isso claro, tá? Junto com a Lei Complementar 8.213 de 91. Então, essas leis, elas vão obrigar o empregador a seguir a norma, tá? Ou seja, no mínimo a norma. E isto, qualquer descumprimento aqui, seja no ambiente, seja em equipamento, seja no posto de trabalho, pode gerar multas, interdições ou até indenização ao trabalhador, né? Por outro lado, a gente tem a ética no a ética das organizações, a ética no design, né, a ética de uma maneira geral, que normalmente vai nos fazer ir além do que pede norma e a legislação, né? Porque se a gente coloca o usuário como centro do processo aqui e a gente quer ter um compromisso com o bem-estar desse usuário e com a sociedade, né, ou a responsabilidade, ou é responsável socialmente, a gente acaba fazendo mais às vezes do que a legislação demanda. Isso por uma questão moral, ética e das empresas e dos profissionais, tá? Então é isso, né? A gente tem aqui os quatro pilares, que são a responsabilidade social, a transparência, tá, e a participação, ou seja, a responsabilidade social é a nossa responsabilidade para com a sociedade como um todo e não só para com aquela organização e os trabalhadores que lá estão, né? Então, tudo que se faz tem impacto social, e aí a gente precisa também pensar, né, uh, nesses impactos nas questões sociais que permeiam aí o contexto onde está inserida aquela empresa, tá? A questão de transparência, né, ou seja, ser transparente é fundamental, né, não esconder as coisas, não fazer coisas. Primeiro, não fazer coisas que não se deve, né, e depois esconder já seria o contrário da transparência, né? A participação é chamar os usuários, sejam eles usuários dos produtos, sejam eles trabalhadores, a participar, a ter voz, né? Então, falar sobre os problemas, dar opiniões, né? Enfim, aí dentro dos processos que podem ser processos de ergonomia, né? Ou focando também numa questão organizacional.
Aqui está ligado, né, a inclusão e acessibilidade é uma questão de responsabilidade social, mas é preciso então pensar em todos os tipos de usuário, não só aqueles considerados sem deficiência ou limitação, mas também esses, né, principalmente esses. Isso garante uma acessibilidade universal, né? Então acaba melhorando se a gente pensa nesse público, às vezes a gente pode melhorar uma situação para todos, tá? E pensar aqui na segurança e bem-estar, né? Priorizando aí a segurança e o conforto desses usuários em todas as etapas, né, do nosso projeto. Isso é bem fundamental. Então, quando a gente pensa aqui, né, em ergonomia, a gente viu aqui nos nossos métodos, né, de AET, de análise ergonômica, de intervenção ergonomizadora e de análise macroergonômica, AM, está escrito erradinho aqui, depois vou trocar, tá? A gente viu que todas elas começam por uma fase de entendimento aqui, de identificação de problemas. Então, a gente, para poder fazer um projeto de intervenção ou um projeto de inovação, um projeto de um produto novo, a gente precisa identificar esses problemas primeiro, tá? E aí a identificação é que vai nos levar a propor soluções eficazes, né? Então, para isso a gente precisa fazer um processo de observação, um processo de registro, né? Mas principalmente observar aqui o uso real e ver como é que são as situações nas empresas, né? Situações de uso, situações de trabalho, de postura e por aí vai. Identificar os sinais que podem gerar queixas, insatisfações e problemas e priorizar, né? Ver através da frequência, da gravidade, do impacto que esses padrões ou esses sinais aí de problema estão indicando, né? Ver se eles são frequentes, ver qual é o nível de gravidade, né? E o que ele causa de impacto na vida da pessoa ou da organização ou até da sociedade, tá? Então, são esses três pilares aqui, eles vão se traduzir basicamente na técnica de coleta de dados e depois no processo analítico e de diagnóstico, né, que a gente vai fazer, podendo ter apenas uma sugestão, como a gente viu lá na AEC, acho que é isso, né, na ferramenta AET, na ferramenta inicial, ou nas outras ferramentas a gente chega a fazer projeto e intervenção mesmo, né? Na intervenção e na análise macroergonômica, né? Então, as técnicas de coleta elas são técnicas científicas, tá? Desenvolvidas principalmente dentro do meio acadêmico para pesquisar, para entender problema, né? Então, basicamente aqui a gente tem quatro ferramentas, quatro tipos de ferramentas que são bastante comuns, tá? E bastante usadas, são as entrevistas, né? Onde basicamente você vai conversar com uma pessoa, essa pessoa geralmente é escolhida para representar um grupo, né? Para adequar o tempo que se tem para fazer a pesquisa. Então, se você fosse entrevistar todas as pessoas, talvez não fizesse sentido, né? Então, tem pessoas que podem dar uma opinião mais relevante, de mais qualidade. Então, por isso, geralmente a entrevista é considerado qualitativo, né? Porque já teve um filtro e se escolheu essa pessoa, né, por ela ter dados relevantes a contribuir, né? Já a questão dos questionários, ele é para uma aplicação mais massiva, né, quantitativa. Então,
Então, a gente pode fazer questionários sobre posturas, que é o OAS lá, né? Ah, que é um sistema para análise de posturas no trabalho, né? Preferências, a gente pode questionar quanto à cultura da organização, ao clima, várias situações aqui. Nem sempre a gente vai, na maioria das vezes não vai se conseguir 100%, tá? Mas se tem que ter uma estimativa de quantos seriam os respondentes e quantos responderam para validar, né? Isso é uma regrinha aí, mas a gente não tá, não tô colocando isso para vocês, né, uh, terem em mente assim eu tô colocando para vocês terem em mente, mas não como uma coisa de extrema importância de vocês saberem, uh, né, para uma prova, né, para a prova que são os tipos de coleta que a gente tem que são importantes. Agora, como eles são, isso ao longo do curso aí provavelmente vocês vão aprender, tá, em profundidade a usar esse tipo de técnica, né? Então, a observação direta ali que a gente viu, né, que a observação é uma parte importante. A observação direta é eu vou lá no local e vejo ou uso algum tipo de dispositivo para gravar, seja em vídeo, foto, registros, né, de medições ali, alguma coisa assim, desenhos, e para registrar o que eu estou vendo e dessa forma validar essa observação. Ela também é considerada qualitativa, tá? Já as medições, elas geralmente são quantitativas, porque eu não posso ver de uma pessoa só, né, para saber se está funcionando. A não ser que seja um caso muito específico que só uma pessoa faz aquele trabalho. Mas igual, em algum dia vai ter que ter alguém que vai substituir ou que vá se pensar num, numa substituição, né? E aí as pessoas não são todas iguais, né? Então sempre é importante de fazer, quando se toma medida, ser quantitativa, ou seja, pegar mais do que um determinado número de pessoas e analisá-los, né? Comparar, medir, tá? Bom, uma vez que a gente coleta os dados, a gente precisa fazer a análise dos dados, né? Então, a gente tem 4 etapas aqui para fazer a compilação, fazer essa análise, né? Então, a primeira é a compilação dos dados, né? E outra, é importante dizer, sempre que a gente está coletando os dados, esses dados eles por si não vão dizer muita coisa. Quando a gente para analisar, é que a gente vai tentar identificar padrões e causas e consequências para os problemas, tá? Então, por isso é importante fazer essas 4 etapas aqui, que são a compilação, ou seja, organizar, categorizar, né, hierarquizar esses dados, colocar eles em ordem de importância e deixar isso em formato analisável, ou seja, às vezes eu vou fazer uma tabela ou eu vou pegar esses dados da tabela e transformar num gráfico, deixar mais visível, né? Trabalhar com a informação para que ela seja mais digerível e possa me fornecer dados ali ou identificação de padrões principalmente, né? Análise qualitativa, ela vai trabalhar sobre os relatos e observações. Então a gente tinha falado ali no slide anterior que quando eu vou fazer uma observação ou quando eu vou fazer uma entrevista, eu estou falando de qualitativo. Então isso é mais difícil de eu jogar numa tabela de Excel, né? Então é possível, né, fazer comparações de medidas, é possível fazer sobreposição de imagens, de vídeos, né, para comparar o movimento de uma pessoa de outra. Sim, é possível. Agora, já quando eu faço uma entrevista, às vezes eu tenho que ressaltar um ponto, uma fala, né, que está dando um indicativo de problema, tá? Identificação de padrão, aqui está sobreposto, vamos ajeitar isso aqui também, tá?
busca por tendências e relações entre os dados. Então a gente vai achar, né, isso aqui seriam inferências estatísticas, né, que a gente pode, não entrando muito assim, né, e não é mérito tanto da nossa disciplina, embora se for levar a fundo aqui o trabalho em ergonomia, teríamos que ver, tá? Mas para nós a nossa disciplina é fundamentos, né? Então ela não vai a fundo, mas existem padrões, né? Moda, média, que a gente acaba enxergando, e a própria tendência, né? Tendência indica um comportamento crescente ou um padrão crescente em determinado sentido, né? Então é tentar achar esses padrões. Isso pode ser feito através da análise gráfica, análise numérica, tá? E a análise quantitativa ela é mais em termos numéricos, né, mesmo de comparações, né, de medições e aplicação da estatística de forma mais bruta aqui, né? E o quando a gente tem esses dados compilados, a gente realmente pode olhar, analisar, entender, ver que são os padrões, né? Identificar picos, problemas, tendências ali. E isso nos faz, então, nos permite elaborar um diagnóstico, chegar a um diagnóstico e chegando a um diagnóstico, ou seja, definindo ali os problemas ergonômicos que eu tenho, eu vou automaticamente, né, praticamente junto disso eu já vou ter condições de propor soluções, melhorias ou intervenções que precisam ser feitas, né? Então esse trabalho de pesquisa ergonômica aqui é um trabalho importante, tá? Vamos falar agora aqui rapidinho de uns estudos de casos. Esses estudos são bem rasos aqui, mas só para exemplificar um pouco para você as situações reais, né? Então eu trouxe aqui uma fábrica de ônibus, uma empresa pensando no design de bicicletas, o que ela pode fazer, e outra ali analisando produtos que ela já tem, tipo liquidificadores, né? Então, por exemplo, na intervenção ergonômica no setor aqui de uma fábrica de poltronas, a gente pode, pensando nos funcionários, né, a gente pode fazer um diagnóstico ergonômico através da, da, da identificação de problemas, né? Principalmente a gente pode usar ferramentas como a entrevista, observação direta e, se vocês lembrarem lá, o OAS que eu falei ali, comentei dele antes, né? Que é aquela tabelinha. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui em algum lugar. Acho que fechei. Eita, não é esse. Ó, aqui, tá? O OAS ele fala de um sistema para análise de posturas no trabalho, né? Então a gente pode se guiar aqui por um referencial e pode aplicar um questionário, né? Que isso aqui já é de aulas atrás, tá? Que foi postado. Então isso está no material lá se vocês quiserem olhar de novo, tá? A gente pode tentar identificar problemas específicos de partes do corpo ou de movimentos que a pessoa faz, de atividades que ela faz, e tentando verificar a frequência, né? Então aqui ele está perguntando se teve dor, problema, né, nos últimos 7 dias ou nos últimos 12 meses, e se por acaso essa pessoa teve isso, se ela teve que ficar sem trabalhar em algum período aqui durante esses 12 meses, tá? Então, ela vai avaliando o pescoço, né, as partes aqui, ó, isso também já diz, se eu tô aqui no 4, eu tô na região dos punhos, né? Enfim, se eu tô aqui no 7, eu tô no quadril, se eu tô no 1, eu tô no pescoço. Então, tá, beleza.
tenho tido problema ou não, né? Então eu vou tentando mapear isso, os problemas posturais. Ali é um questionário bem simples, mas esse questionário pode ser moldado para ver o que a gente quer. Então aqui a ideia nesse primeiro é que além da observação, entrevista e a aplicação do OAS como um questionário ali para análise de postura, né? Já no caso que a gente está pensando no design novo de uma bicicleta e a gente quer avaliar conforto e segurança, né? E aí então a primeira providência seria a observação da postura, né? E talvez ali algum tipo de medição, né? De esforço, alguma coisa assim do usuário, né? Então através de imagem, de observação direta ali, o cara usando e a gente olhando ali, tem questões assim da dinâmica corporal, né? O corpo vai falando, a gente pergunta, aí tá tudo bem, mas tu vê que o cara tá lá todo tenso, sofrendo e tal, ele pode até dizer que sim, né? Mas a postura, a linguagem corporal às vezes vai dizer que não, né? Então, através da observação você pode observar isso. E depois pode fazer algum tipo de questionário também, não com essa pessoa, poderia se entrevistá-la também, mas aqui está se colocando um questionário. Para quem, né? Para os usuários dessa bicicleta em específico, que são clientes. Então, todo mundo que tem essa bicicleta, se eu tenho um cadastro, eles compraram, fizeram um cadastro, eu vou mandar uma cartinha, né, ou um Google Forms para ver o que eles acham dela na questão conforto, depois na questão segurança, e assim vai, tá? E aí isso pode me fornecer dados para que eu consiga fazer uma análise estatística e definir novos parâmetros para esse projeto novo que a gente quer fazer, tá? A ideia aqui no liquidificador é mais ou menos a mesma, né? Então, fazer uma análise, uma avaliação ergonômica. Uh, aqui seria um estudo de casos em sala de aula, tá? Trouxe lá 3 liquidificadores e coloquei para os estudantes de design avaliarem e fazerem o método de intervenção ergonomizadora. Então, eles querem identificar pontos críticos como peso, formato do cabo e tal. Então, se coloca lá, né? Pega e segura para servir, para colocar ou retirar essa jarra da base ali do motor. Como é que funciona esse cabo? Ele funciona bem, né? Então, a mesma coisa da bicicleta vale aqui. A análise através da observação direta, ela vai nos fornecer, através da linguagem corporal, a gente vai conseguir perceber, né, se os usuários ali, os próprios estudantes, né, os colegas, estão tendo alguma dificuldade, estão tendo que fazer muito esforço, né, e aí então, além disso, a gente pode medir e comparar os vários liquidificadores que a gente trouxe, qual que é a melhor pega, qual que é mais seguro, qual que é mais fácil do manuseio, né? Enfim. Então, isso também pode ser feito e eu poderia levar isso aqui para o ambiente organizacional também, né? Verificando se os concorrentes estão melhor que eu, né? Enfim, fazendo uma análise comparativa aí, né? Então chegamos no final aqui, né? E eu acho que o principal de tudo isso que a gente viu ao longo dessa disciplina é entender, né, que a ergonomia é uma disciplina importante, que ela tem contribuições importantes para o design e que ela tem a mesma preocupação de colocar o usuário no centro do processo, né? E esse usuário, tanto para o designer quanto para o ergonomista, ele é qualquer pessoa, né? Ele pode ser um grupo de pessoas, ele pode ser uma organização, ele pode ser uma sociedade, né?
Então, se ele é um usuário, ele pode ser um trabalhador ou ele pode ser um usuário do produto que o trabalhador está fazendo. Mas ambos são pessoas, né, e têm necessidades reais aí a ser atendidas e, né, então, através da observação da legislação, das normas e da ética, a gente também reforça, né, o compromisso com esse usuário aí, né? E sempre buscando criar soluções inovadoras ali, sejam elas para o desenvolvimento de novos produtos, sejam elas para intervenções necessárias aí em um ambiente ou num próprio produto, né? Melhorar ali uma questão de pega, alguma coisa, através do design, né? Uh, e, enfim, né? A aplicação aqui dos princípios ergonômicos no design, ele não é só uma exigência legal, né? Mas ele também contribui para que eu consiga criar ambientes, produtos, interfaces, né? Qualquer uma das características aqui mais eficientes, mais que gerem maior benefício, né? De saúde, de satisfação para esses usuários e também para as organizações, né? A gente não pode esquecer, são dois, né? Os usuários e as organizações, não só um nem só outro, tá? Acho que é isso, tá, gente? Então, só colocando aqui questão da nossa provinha. Não consigo aumentar a janela aqui, vou ficar falando aqui mesmo. Agora sim. Então, na questão da nossa prova, tá? Eu vou deixar, vou fazer mais questões nessa prova. É uma prova que vale 60% da nota, ou seja, vale 6 pontos, tá? A anterior valeu 4. E eu vi que teve muita gente preocupada aí com a sua média, né? Que ficou baixa e tal. Mas tirou acima de 2, está acima da média, né, gente? Mais da metade da prova, tá? Eu sei que teve gente que não conseguiu fazer no tempo, não prestou atenção que tinha tempo a prova. Dentro do AVA, as provas têm tempo, todas elas, tá? Essa aqui eu tinha definido o número mínimo porque eram poucas questões, né? Uma prova que tinha um peso menor, mas essa próxima agora ela vai ter então esse conteúdo e o conteúdo de ergonomia organizacional mais forte, presente mais na prova, mas ainda assim a gente vai ter algumas questõezinhas do conteúdo passado, tá? Nessa provinha de agora. É uma prova meio geral. E por isso ela vale mais, ela vai ter mais questões, vai ter mais tempo para ser realizada, ou seja, isso significa que eu vou deixar mais dias aberto o período para vocês fazerem a prova. Eu não vou colocar no final de semana, vou colocar ela durante a semana, de segunda a sexta, tá? Mas a pessoa não pode começar a segunda e querer acabar na sexta. No momento que ela começar, ela vai ter um tempo regressivo para terminar a prova, tá? Então, vai ser mais do que uma hora, provavelmente mais do que 2 até também, tá? Porque serão mais do que 20 questões aí a princípio, certo? E aí finalizou esta prova aqui. No final de semana eu vou então soltar as informações ali para a recuperação que vai acontecer ali provavelmente na semana seguinte, não no final de semana, tá? Porque eu tenho que fazer os resultados ali e aí quem ficou abaixo, então, ou quem achou que quer melhorar alguma das notas, terá a chance ali de fazer uma recuperação, tá? Então, a recuperação é logo na sequência. Certo, pessoal? Acho que se tiverem dúvidas em relação a isso, ou em relação a alguma questão aqui que foi explicada, vocês podem fazer contato comigo agora durante a semana. Eu vou ficar atento durante essa semana ou durante a semana seguinte, antes de vocês fazerem a prova de preferência, né? Eu vou tentar ficar atento para responder vocês o mais breve possível aí, tá?
Bom estudo, estudem bastante e boa sorte aí para vocês na prova. Espero que todos atinjam aí o objetivo, certo? Obrigado aí pela atenção e até mais.